brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Como estão vocês? Espero que tudo bem. Pedro Henrique Marum na área com mais uma edição do TTGP. Essa edição que você acompanha em exibição no comecinho da noite ou fim de tarde, depende da maneira que você enxerga a vida. Se acha que 6 horas é tarde ou é noite já, da quarta-feira, mas você pode estar assistindo em qualquer momento da eternidade, por que não? Nas suas plataformas digitais, aí no YouTube e afins. A gente tem uma quarta-feira que é interessante, porque a Fórmula 1 vai entrar na sua reta final, de fato, vai entrar nessa rodada tripla com as últimas 3 corridas do campeonato. O campeonato se encerra daqui 3 semanas, então tem Las Vegas, aí o circo se move para o Oriente Médio, para correr no Catar, depois para correr nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi. Então vai tudo terminar, o campeonato que, ao que tudo indica, será de Max Verstappen, provavelmente antes de Abu Dhabi, né? Talvez já em Las Vegas, mas certamente, ou quase que certamente em Las Vegas ou no Catar, o campeonato tende a ser encerrado e a gente vai acompanhar com a excelência do Grande Prêmio, como sempre fazemos. Eu já convido vocês a deixarem seu like e compartilhar o vídeo também. Compartilhem o vídeo, é muito importante. Deixem seu comentário aqui embaixo. O seu comentário ajuda, o engajamento faz com que a gente, o robozinho do YouTube, leve o conteúdo do Grande Prêmio para mais gente que gosta de velocidade. Eles identificam lá naquelas coisas que apenas algoritmos fazem e empurram o Grande Prêmio para mais gente, e aí a gente consegue trazer mais lives, mais programas gravados, mais transmissões, como tivemos o GP de Macau pela primeira vez no último fim de semana, para você, na sua telinha, qualquer que ela seja, até da sua TV, por onde já estamos chegando. Tudo certo? No programa de hoje, a gente vai falar de uma rivalidade que foi acesa mais uma vez, uma chama que ganhou força, a inimizade mais do que rivalidade entre Mercedes e Red Bull, sobretudo a questão pessoal entre Toto Wolff e Christian Horner. E também vamos falar de Felipe Drugovich, os anúncios de carreira que ele fez nos últimos dias, não só dizendo a sua primeira atribuição de 2025 ao correr nas 24 horas de Daytona, mas falando sobre a permanência na Fórmula 1 como piloto reserva da Aston Martin. E para isso, a nossa mesa terá hoje Gabriel Curti, aqui ao meu lado, e Daniel Balsa, aqui abaixo, claro, sempre com a excelência técnica de Carol Vergílio nos bastidores, tocando este programa. Dito isso, olá, Gabriel Curti, bom dia, boa tarde e ou boa noite. Olá, Pedro Henrique Marum, Daniel Balsa, Carol Virgílio, todos os amigos e amigas TTzers do Brasil e do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite e adicionaria boa madrugada, por que não? Depois de um fim de semana de Macau e um fim de semana que vem de Las Vegas, né? Então a gente vai entrar a gente vai seguir, na verdade, nesse fuso trocado. É um fuso que eu considero complicadíssimo para trabalhar, esse de Las Vegas, né? Horários que não são muito amigáveis, mas estamos entrando aí nesse fuso e nessa reta final da Fórmula 1, com boas possibilidades, diria eu, de acabar o campeonato agora. Acho que há uma possibilidade mais do que real desse campeonato se encerrar em Las Vegas pelo momento que o Norris vive depois da pancada que ele levou em Interlagos, mas também porque é uma pista que tende a favorecer a Ferrari
e pode tirar, por exemplo, o Norris da vitória sem precisar do Verstappen. Então, são alguns cenários que a gente vai acabar vendo durante a corrida e que podem sim definir o campeonato já na madrugada de sábado para domingo. Daniel Balsa, bom dia, boa tarde ou boa noite, madrugada. Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada. Até porque eu acredito que tem gente que vai estar acompanhando entre o TL1 e TL2 de Las Vegas. Então, para você, boa madrugada. E certamente eu assino embaixo que disse o Gá. Primeiro, sobre o horário, né? E de Las Vegas, eu acho que é mais complicado ainda, que a gente está acostumado a pensar no tempo à frente, né? Em Las Vegas, o tempo é atrás. Isso aí buga demais a minha mente, a gente falar que no TL2, no meio da madrugada de sexta, a gente está falando de uma sessão de quinta à noite em Las Vegas. E acho que o Verstappen sim tem boas condições de levar o título já em Las Vegas e pode até levar o título com uma volta mais rápida, imaginando o Norris em segundo, ele em terceiro, vai no final, faz aquela volta mais rápida e leva o título, que seria muito curioso, né? Uma regra que não vai valer já em 2025, se é a regra que, entre aspas, define o título para 2024. E aí tem uma outra curiosidade que não vai mudar a vida de ninguém, é que o Verstappen, sendo campeão em Las Vegas, vai levar o segundo título seguido num sábado, e se não for em Las Vegas, muito provavelmente vai levar o título na corrida sprint do Qatar, como em 2023. Não mudou a vida de ninguém, mas está aí a pitada histórica. É verdade, tem esse fato curioso, essa trivia aí sobre o Verstappen. Tem muita coisa a falar sobre o fim de semana e a gente certamente nos programas na casa, daqui até lá, vamos tratar do fim de semana, mas tem muita coisa fora Nevada, fora Las Vegas, para falar também. Eu estou até com a camisa de basquete aqui do Miami Heat, camisa do Jimmy Butler, em homenagem ao fim de semana. Aliás, é o último, quero deixar isso registrado, é o último TTGP antes do meu aniversário, tá? Na semana que vem eu já terei outra idade, portanto, me deem os parabéns aí no fim de semana. Eu sempre esqueço de dar os parabéns para todo mundo, mas vocês não precisam ser como eu, vocês podem ser mais educados, né? Vocês que estão nos assistindo. Então, já agradeço de antemão. Pois bem, no programa de hoje, são dois assuntos que eu quero tratar. Falei sobre isso inicialmente. No início do ano, teve a investigação da FIA sobre a relação dos Wolff e se o fato da Suzy Wolff trabalhar ao lado da FIA como chefe da F1 Academy estava criando facilidades ou informações privilegiadas para Toto Wolff como chefe da Mercedes na Fórmula 1. Foi um caso curioso porque surgiu repentinamente, a FIA anunciou a investigação dizendo que tinha gente reclamando, e aí logo, de maneira muito dura, as equipes da Fórmula 1 lançaram um comunicado em conjunto dizendo, olha, ninguém aqui reclamou, tá? Não tem nada a ver, a gente não fez nada, isso aí é coisa da FIA, é coisa deles. A FIA botou a viola no saco, como diria o outro, disse que não ia mais buscar o assunto, não ia mais atrás da situação, que estava resolvido e tudo mais. Mas as chagas ficaram. Isso o Toto Wolff tratou logo depois e várias vezes ao longo do ano. Mas a sensação que a gente tinha de lá para cá era que isso se tratava de um assunto totalmente da FIA, uma picuinha da FIA, afinal, não seria a primeira do presidente espalha-montinho, Mohamed Ben Sulayem, com relação à Fórmula 1, às equipes ou aos pilotos. Só que agora, numa entrevista ao jornal inglês The Guardian, o Toto Wolff deu a entender que foi Christian Horner e foi a Red Bull quem foi até a FIA para tratar do assunto. Ele não disse que foi, mas ele falou com todas as letras que o Horner não queria assinar a declaração em conjunto das equipes, inicialmente, dizendo que ninguém tinha nada a ver com isso, que era uma situação injusta, que ninguém duvidava da lisura da Suzy Wolff ou do Toto, e não queria assinar, discutiu com as equipes, debateu com as outras equipes, quase que fez um comunicado separado, quis inserir no comunicado oficial das equipes
de que ninguém tinha feito uma reclamação oficial junto à FIA, de novo, aí deixando a entender de que o Christian Horner fez uma declaração, fez uma reclamação informal, do tipo, ô, presidente, vamos ver esse negócio aí, né? Mas não teve documento, não teve pedido, não teve reclamação oficial, e aí, dissuadido pelos seus pares, liderados pelo Frederico Vasseur, né, chefe da Ferrari, a quem o Toto Wolff agradeceu muito, o Horner acabou assinando a declaração, mas, segundo o Toto Wolff, eles nunca mais se falaram, não trocam mais uma palavra. Gabriel Curti, essa inimizade, essa guerra que já era conhecida anos atrás, que ganhou seu ápice em 2021, olhando para a parte esportiva, agora ela sai totalmente da esfera esportiva e ela se lança a uma esfera que é quase que de caráter, né? Uma discussão totalmente pessoal que nada tem a ver com a pista, e me parece muito mais grave. Não, com certeza, com certeza. A gente passa de uma... isso, a gente passa da picuinha para uma acusação que é muito mais grave, que coloca em jogo a lisura do processo, a lisura dos personagens envolvidos na disputa. Mas é só mais um capítulo de uma rivalidade que dá para a gente dizer que da Fórmula 1 atual, e nem só atual, né, das últimas 2 décadas, pelo menos, é a grande rivalidade entre chefes de equipe que se tem, é a rivalidade entre Christian Horner e Toto Wolff. Por mais curioso que seja, porque eles meio que tiveram épocas de dinastias diferentes, né? Foi um ano ali acalorado, muito, talvez o mais acalorado de todos os tempos, entre equipes, mas foi um ano. Porque se a gente pegar o recorte, né, a gente tem o domínio da Red Bull do Horner com o Vettel, a gente tem o domínio da Mercedes do Wolff com o Hamilton e o Rosberg, e aí a gente tem de novo um domínio da Red Bull com Verstappen e Horner. Então é curioso que isso aconteça entre os dois, porque não são 2 equipes que estão todos os anos brigando entre elas, palmo a palmo, para ganhar, como já aconteceu em outras épocas da Fórmula 1, especialmente se a gente pegar ali anos 80, anos 90, quando a gente pega momentos de rivalidade mais acentuados entre Williams, entre McLaren, entre a própria Ferrari, que vivia nas vacas magras, enfim. Eu acho curioso a forma como essa guerra foi curiosa a forma como essa guerra foi deflagrada, e definitivamente não foi do dia para a noite. Eles tiveram momentos em que eles caminharam razoavelmente juntos, né, na história, mas tudo parece começar a mudar com uma troca de farpas que foi quase silenciosa lá atrás. Se a gente lembrar, teve aquele escândalo dos motores da Ferrari, e pouco tempo depois, o Toto Wolff falava sobre não confiar em alguém, que tinha uma pessoa lá que ele não tinha respeito, um dos chefes. Né? E o pessoal, na hora, achava que ele estava falando do Binotto. E ele fez questão de, na hora, falar, não é sobre o Binotto. Né? Isso foi lá atrás. Foi perto de onde aconteceu o escândalo de motores da Ferrari, que 2019. Naquele momento... Pois naquele momento era o que cruzava a linha do que era aceitável e não era aceitável. Então, naquela época já havia um princípio de que o negócio de que o caldo ia entornar a qualquer momento. A coisa piora totalmente quando Verstappen e Hamilton se enfrentam, se encaram em 2021 de forma ríspida, de forma que vai muito além do que são os resultados, do que é uma disputa normal de pista. A gente pode citar com tranquilidade a batida em Silverstone, a batida em Monza, o suposto break test na Arábia Saudita, a corrida em Interlagos, enfim, tem muita... Obviamente, o final do campeonato em Abu Dhabi, que nem precisa falar o que aconteceu, porque ali foi que a coisa azedou de vez, né? Então, não me surpreende que eles não se falem mais. O que me surpreendeu muito foi aquela foto que eles tiraram juntos, abraçados lá, né? Aquilo, palhaçada que realmente o tempo está mostrando que não fazia o menor sentido aquela foto. Mas é isso, é mais uma pimentinha colocada numa relação que é completamente estragada, né? Então, curioso para os próximos passos. Certamente vamos escutar o Christian Horner esse fim de semana, certamente veremos mais desdobramentos disso aí. Ô Balsa, na toada do que o Gá falou, a rivalidade dos dois, pessoalmente,
Eu sei que não foi uma questão pessoal dos dois em 2021. Teve a briga de pista, mas mais do que a briga de pista, você teve outras figuras entrando na dança, né? O Helmut Marko, claro que os dois pilotos, mais gente da Mercedes. Teve um caldo ali que entornou, que era normal que fosse assim por conta daquela rivalidade, mas eu acho que ela alcançou o tamanho que alcançou por conta dos dois. Isso aí, acho não, tenho certeza. Mas me parecia naquela época, e eu cheguei a falar sobre isso várias vezes na nossa programação, é que mais do que a rivalidade de pista, acho que a personalidade de Wolff e de Horner, ela é completamente avessa. Eles são como água e óleo. E isso você pode ver nas declarações de fim de semana e você pode ver nos Drive to Survive da vida. Porque o Toto Wolff, ele tem a síndrome do bom moço, a síndrome do herói, né? Ele gosta de ser o bom moço. Ele quer o tempo inteiro aparentar que ele é o bom moço. E o Horner tem a síndrome do vilão, do bad boy. Ele gosta de ser visto como bad boy da Fórmula 1, o bad boy dos chefes de equipe. Eles são uma mistura esquisita de outros grandes chefes de equipe da história da categoria, mas apontados para direções completamente opostas. Acho que eles são dois personagens quase que criados em laboratório para serem rivais. Quero saber o que você pensa sobre os dois. Eu diria que foram criados em laboratórios para serem protagonistas também do Drive to Survive. Mas eu fico... Para mim, é óbvio, é nítido que são dois chefes de equipe feitos para buscar excelência, lideraram equipes que que tiveram seus períodos de dinastia, né, mostram a competência deles, mas são feitos de materiais diferentes, né? Foi o que você disse, um bom moço, outro ok, ser o vilão. E aí, por incrível que pareça, né, a gente vê o Verstappen é um cara que tem um perfil muito mais próximo ao Horner e o Hamilton mais próximo ao Wolff também. Isso respinga, entre aspas, na escolha dos pilotos. Não que eu acredite que esse perfil seja o primordial na escolha deles. Principalmente, eles são excelentes pilotos, mas colocando sob esse prisma faz esse sentido. Esse caso vir à tona, retornar, né, que eles levaram toda essa rivalidade para um lado pessoal, para mim é, de certa forma, um choque. Você vai lá no começo da década de 90, final de 80, que o mundo era diferente do que é hoje, ok, era aceitável você imaginar que seu rival em pista era um cara que era seu rival de todas as coisas. Eles não iam frequentar o mesmo bairro, o mesmo mercado, iam se odiar de morte. Hoje, ainda mais da forma como a Fórmula 1 tem sido conduzida, com as equipes, em muitas decisões, aí a gente traz a Andretti à tona, as equipes fechadas que não tem cabimento ter mais uma equipe na Fórmula 1 com relação ao aspecto financeiro, esportivo, há muita coisa em comum entre as equipes. Para mim, sou até um pouco de surpresa que isso transborde para o lado pessoal, de fato, né? Que deixa de ser, entre aspas, um lado personagem, que a gente sabe, no mundo de hoje, o lado personagem, o lado do clique, do like, conta muito. Aquela foto deles juntos, para mim, é mais um ato desses, para vamos aqui, ó, a gente se odeia, mas vamos tirar uma foto porque vai render like e vai render protagonismo para gente. No fundo, também tem a questão do ego, né? Até o Sainz disse essa semana que tem o lado do ego do piloto, tem o lado do ego do chefe de equipe e tem o lado do poder também, né? A gente viu a disputa interna na Red Bull, né? O que foi esse ano, né? Sobretudo do meio para trás aí, que era algo mais evidente, não que isso tenha acabado, mas era algo mais evidente. E também o chefe de equipe tem esse lado do ego. Para mim é isso, fica a questão da surpresa de que isso tenha transbordado para um lado pessoal, a ponto do Wolff falar, não, nem falo com esse cara mais, né? E aí, eu quero, até voltando com você, Balsa, depois eu vou no lugar de novo. Existe uma questão,
eu não quero livrar a FIA de responsabilidade nesse caso, tá? Porque acho que a FIA quis espalhar a farofa e conseguiu. Espalhou a farofa. Porque há uma questão que está posta, que é a seguinte. Eu acho a Suzy Wolff uma grande personagem. Uma grande figura, na verdade. Uma grande figura. Eu particularmente acho muito legal que ela tenha atingido esse status de ser escolhida para tocar uma categoria com a importância da F1 Academy. E ali nas decisões dela, a gente vai discordar com uma coisa, vai concordar com outra, isso é normal. Tem aquela velha frase do ai cartola, sou contra, né? Então, temos sempre que duvidar. Mas, existe... Gente, vamos olhar para qualquer área da vida de tomada de decisão que seja importante. Há um conflito de interesses, um potencial. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Existe uma figura que trabalha junto à FIA, sentada na cadeira, na mesa, com os dirigentes maiores da FIA, e que é casada com um chefe de equipe na Fórmula 1, que é o maior interesse e o ganha-pão da FIA. É óbvio que há um conflito de interesses. Isso é evidente. Então, o que me deixa mais embasbacado com esse caso, do ponto de vista da FIA aí, é que a FIA já deveria ter feito um trabalho, e eu acredito até que tenha, de garantia da ordem das suas informações nesse trabalho, antes de confirmar a Suzy Wolff, porque isso já era sabido muito antes. Então, dali, né, e esse tem de ser um trabalho constante, não só com ela, mas de maneira geral com as pessoas que ali trabalham, mas sobretudo quando você tem uma aliança muito clara como essa. A FIA ter ouvido uma reclamação de um terceiro e falado, não, peraí, realmente, pode ter alguma coisa aqui, para mim não é menos escandaloso hoje do que era lá em fevereiro, em janeiro, não me lembro exatamente quando o caso estourou. Porque é obviamente uma tentativa da FIA de criar confusão e divisão na Fórmula 1. Para mim é óbvio, porque o conflito de interesse já estava posto lá atrás. A FIA já tinha dado ok, tinha falado, não, eu confio na lisura desses personagens. Por que volta atrás com uma reclamação não oficial? Para mim a intenção é só criar confusão e divisão na Fórmula 1. O que você pensa? Eu penso nisso também, Marum, e a gente sabe que muita coisa é falada pelos lados da FIA que acaba gerando uma cortina de fumaça em cima de alguns assuntos também, né? Isso aí a gente não pode deixar de pensar, de imaginar que o presidente da FIA, com declarações diversas vezes absurdas, ele toma o protagonismo para ele e qualquer outro tipo de assunto se torna secundário, né, diante de tantas coisas, né? Isso que você traz, assim, por exemplo, poxa, quando definiram a Suzy Wolff para liderar a F1 Academy, ela já era esposa do Toto Wolff e estava tudo certo, né? E é um ponto que quando vem a confusão, ninguém para e pensa. Ninguém, óbvio, tem as pessoas que pensam, mas diante dessa confusão gerada, né, de imediato ninguém para e fala, não, mas espera aí, ela já era esposa do Toto Wolff antes e estava tudo certo. Não, vai chegando, o pessoal vai colocando lenha na fogueira, e eu acho que se não fossem as equipes na época, depois de ter vindo essa confusão e já vim com assim, não, a gente sabe que não é disso, não tem nada a ver, isso aí poderia tomar uma outra proporção que, enfim, vai saber o que ia acontecer e que certamente ia atingir diretamente a imagem e ia causar um desgaste para os Wolff, né? Eles teriam que investir muito mais tempo e para resolver essa celeuma toda, né? Então, realmente foi algo que veio para gerar uma confusão no meio da Fórmula 1 e que, de alguma maneira, tinha como alvo o Toto Wolff e a Suzy Wolff também, né? Enfim, para mim é uma clara questão de governança, né? Se você escolheu há um ano alguém para chefiar um departamento, que no caso é uma categoria, e agora acha que essa pessoa pode não estar
tratando com lisura, quando o conflito de interesse lá atrás já estava posto, se você não tem esse cuidado constante em avaliar como as informações estão chegando, estão sendo passadas, é uma incompetência da parte de governança da FIA. E eu não acho que seja esse o caso. Eu acho que o caso é criar confusão. Gá, claro que você pode falar sobre isso também, mas assim, eu quero trazer uma outra questão, um pouco mais espinhosa até, que é o seguinte: por tudo que a gente sabe do Christian Horner, por todo aquele caso de investigação por conduta imprópria que surgiu no começo do ano, muito provavelmente, e eu digo muito provavelmente com cautela, porque esse caso ele nunca saiu da esfera da Red Bull, a gente nunca viu um documento. Portanto, a gente precisa ter algum cuidado jurídico para falar com todas as palavras, com todas as letras, o que a gente gostaria de falar, mas assim, ele muito provavelmente não sequer deveria ser mais chefe de equipe na Fórmula 1. O que é hoje o personagem Christian Horner na Fórmula 1? Um personagem que é capaz de criar uma confusão como essa, envolvendo o Toto Wolff, envolvendo a FIA, aproveitar o que poderia ser, e talvez deveria ser, um caso de demissão sumária para tomar o poder, para gigantizar o próprio poder dentro não só da equipe, mas da companhia, como ele fez com a Red Bull, praticamente inutilizando o poder anterior que tinha o Helmut Marko, que tinha a divisão executiva da Red Bull na Áustria, e se tornar esse personagem meio monstrengo, meio fora de sincronia com o que é o esporte hoje. Essa é uma ótima questão, porque durante esses anos, durante muito tempo, inclusive isso, vocês falaram sobre egos, né? Eu acho que isso foi uma coisa que sempre feriu bastante o ego do Christian Horner. Por muito tempo ele foi um pouco deixado de lado dessa figura de um chefe de equipe histórico, um chefe de equipe geracional, né, como a gente gosta de usar essa expressão para outras coisas. Por muito tempo ele foi deixado de lado nessa conversa, porque falava-se muito da figura do Adrian Newey, o projetista genial, falava-se muito da figura do Helmut Marko, que é um cara que é, em tese, um consultor, né, um guru, e por muito tempo o Christian Horner ficou de lado, assim, como se fosse uma figura faz o trabalho dele bem feito, mas assim, se ele sair também, tanto faz, né? Ninguém sabe o que exatamente que ele tem feito para garantir que a Red Bull seja uma grande equipe, aquela coisa toda. Eu acho que isso começa a mudar radicalmente em 2021. Acho que 2021 é o ano que, apesar do Christian Horner já ser um multicampeão ali, em 2021 é um ano em que ele ganha o protagonismo que ele gostaria de ganhar, né? Você falou, Pedro, da figura do bad boy, de como ele gosta de ser visto assim. Eu acho que ele sempre gostou, mas ele não era visto assim, de forma tão escandalosa, tão escancarada. E eu acho que ele quis tomar aquele protagonismo em 2021, sendo justo. Acho que para o Verstappen foi ótimo, porque ajudou muito na conquista do título, ajudou no trânsito com a FIA, enfim. A gente sabe que não foi só o Horner, né? O Jonathan Whitley, por exemplo, foi um cara que teve participação fundamental também naquele título, mas o Christian Horner foi o cara que tomou a frente, que deu as declarações, que botou a cara a tapa, que protegeu o Verstappen quando precisou, ou quando mesmo não precisava, e mesmo assim ele protegia. Então foi um ano em que ele toma um protagonismo que até então ele não tinha. Ele queria ter, mas ele não tinha. E aí acho que depois disso ele muda um pouco de patamar, ele muda um pouco de figura, estoura esse caso da investigação dele, que é muito grave, sem dúvida nenhuma, é um caso realmente que eu temo que nunca seja explicado de forma decente, de forma completa, mas ali ele já vira uma figura de outro tamanho. E aí o que ele consegue fazer para movimentar o pessoal da Tailândia para o lado dele é muito inteligente. É muito inteligente, porque o que o Christian Horner faz hoje na Red Bull ainda, diante de tudo que está acontecendo, das saídas tão importantes de Newey, de Whitley, de muitos outros engenheiros e mecânicos que saíram e foram para outras equipes, principalmente para Aston Martin e para McLaren.
em outros casos, isso geraria saída de gente de cima, de comando, né? E ele fica lá porque ele conseguiu manejar o grupo da Tailândia para o lado dele, ele conseguiu rachar a equipe, né? Hoje a Red Bull, o grupo, está rachado entre a Áustria, do Helmut Marko, e a Tailândia, do Christian Horner. E aí ele vira meio que uma figura que ele perdeu boa parte do respeito, ou quase todo, com grande parte da equipe, né? A gente nem precisa falar do Helmut Marko, porque eles estão trocando farpas publicamente já, mas Verstappen, né? Que é a coisa mais importante na Red Bull hoje que o Verstappen. O Verstappen e o pai dele não estão nem aí mais para o Christian Horner há um bom tempo, e não fazem questão nenhuma de esconder isso. Então é muito complexa essa análise, porque ao mesmo tempo em que ele mudou de patamar lá atrás e ele ganhou um poder que talvez ele sempre tivesse sonhado, hoje ele perdeu esse poder internamente, mas ele se mantém lá. É muito difícil explicar o que acontece dentro da engrenagem da Red Bull, mas a impressão de fora é que, exceto para a Tailândia, o Christian Horner virou um elefante na sala, né? Um problema que todo mundo sabe que é sério, mas que ninguém tem condições de resolver. Quem é que vai tirar o elefante da sala? Acho que essa é a grande questão. Quem é que vai tirar o elefante na sala? Como se tira o elefante na sala se o elefante não passa na porta? Ninguém sabe como responder. E ele se torna essa figura estranha, essa figura que sabe aquele meme, aqueles memes na internet do acha o gato? Aí você tem o gato escondido nas telhas do telhado de uma casa distante, assim. É meio que isso, assim, como acha o gato. Quem é que vai ser capaz de tirar o Horner da Red Bull hoje, quando todo mundo olha para ele de maneira meio esquisita? Acho que essa é a grande questão e a gente vai ter tempo para tratar sobre isso também nos próximos meses, porque a saída do Horner ou a demoção desse poder que ele adquiriu não parece algo que vai acontecer a curto prazo. Vamos então para Drugovich, porque o Drugovich anunciou no último fim de semana, ou na noite da última sexta ou sábado, que ele vai correr as 24 horas de Daytona com a Cadillac no ano que vem. Ele já correu com a Cadillac as 24 horas de Le Mans, então abre 2025 correndo Daytona em janeiro, o que é muito legal. Depois ele fala sobre ficar na Fórmula 1, como o fator Adrian Newey ajuda a querer ficar, né, trabalhar com a Aston Martin mais, agora que vai ter o Newey de perto, um mago como é o Adrian Newey. Mas a grande questão, Gá, me parece também que ainda é pouco, né? É legal pra caramba correr Daytona, como foi legal correr Le Mans, é uma baita corrida, é uma experiência. Agora, é muito pouco para um piloto que pode tanto, para um piloto que conseguiu um status na carreira, como campeão da Fórmula 2, que abre portas por si só, que foi bem nos testes que fez, em tudo que é categoria, que tem a possibilidade de fazer certas escolhas e que continua meio que patinando. E aqui eu não falo sobre ser reserva na Fórmula 1, porque não acho que ele errou nessa parte. Não sou já falei isso aqui no TTGP outras vezes, não acho que o Drugovich foi mal na maneira como gerenciou a carreira, nada disso. Mas acho que é preciso que mais coisa chegue logo. Preciso ver o Drugovich na pista de fato no ano que vem, não correndo esporadicamente, mas sendo um piloto profissional, oficial de campeonatos, de fábricas, estando em campeonatos. É isso que eu quero ver. Não, eu concordo plenamente, P. Eu acho que é uma situação que ela não é fácil, porque é um cara que sonha com a Fórmula 1 até hoje, deixa isso muito claro, e a gente sabe que não é tranquilo você tirar da cabeça do piloto que é hora de virar a chave, é hora de mudar de rumo, de mudar os planos de uma carreira toda. Não é fácil, né? A gente não está querendo entrar na cabeça dele para mudar isso, mas o tempo passa e as chances vão diminuindo, e aí
quando eu falo que as chances vão diminuindo, eu não estou falando só da Fórmula 1. Eu acho que quando o tempo vai passando, as chances vão diminuindo no geral. Então, por exemplo, aquela chance grande que ele tinha de entrar na Indy anos atrás, falava se enganasse, ela não existe hoje. Vamos ser sinceros, não existe. Não tem uma proposta da Ganassi hoje na porta do Drogovic para ele entrar na Indy com o carro campeão. Não tem. Se ele quiser entrar na Indy, ele provavelmente vai ter de roer o osso nesse primeiro momento. Aí você olha para outras categorias. Você tem uma Fórmula E também que está cada vez mais estranha ali de entrar também. Tem ainda uma circulação grande de pilotos, mas cada vez mais há uma... E ele teve chance, Gá, ele teve, exato, de também pegar um carro campeão, né? A Andretti abertamente queria ter o Drogovic ano passado. Exatamente. Então você perde essa chance na Fórmula E, você perde essa chance na Indy, e ao mesmo tempo, pilotos mais jovens do que ele já começam a virar essa chave antes. Esse que é meu grande ponto. Por exemplo, você pega o Zane Maloney indo para a Fórmula E. Eu não consigo, por exemplo, cravar aqui, por exemplo, que o Drogovic seja mais talentoso que o Maloney, por exemplo. Eu não consigo cravar isso. Eu acho que o Drogovic tem talento, é um cara bom, é um cara que poderia tranquilamente estar na Fórmula 1, mas outros pilotos talentosos, tanto quanto ele, ou um pouco mais, ou um pouco menos, enfim, mais jovens, já estão virando essa chave. Já estão olhando para o lado e vendo que aqui não vai dar, vou ter que ir ali. O que mais me pega aqui é que por muito tempo a gente falou sobre o Drogovic precisa mudar, precisa ir para outra categoria. E eu sempre gostei de falar que ele é um cara muito novo. Ele tem tempo para bater na porta assim, mesmo que ninguém atenda, ele ficar lá esperando. Só que isso começa a mudar também, o tempo passa. O Drogovic faz 25 ano que vem. Né? Ele... óbvio, ele ainda é jovem, mas ele não é mais um garoto recém-saído de uma categoria de base. Tem muita gente muito mais nova do que ele entrando nessas categorias antes dele, pegando esses lugares que poderiam ser dele. Então, eu acho que é isso que mais me pega. Assim, a sensação de que o bonde está passando em muitas categorias ao mesmo tempo. Muita gente está passando na frente dele, talvez que nem precisasse passar. E é isso, assim, a gente chegar para pegar agora a carreira do Drogovic como profissional, depois uma categoria pós-base, é uma categoria muito esquisita. Você tem ali uma corrida de duplas da Stock Car, você tem uma participação em Le Mans, você tem o European Le Mans Series, os testes em Fórmula E e tal, e é isso. Né? Agora Daytona, enfim. É muito pouco para um piloto do talento que ele tem. Assim. De novo, é um cara que poderia estar na Fórmula 1? Poderia. Mas com o talento que ele tem, ele deveria estar em uma posição de destaque em outra categoria já há algum tempo. Pois é, e aí eu me lembro, o Balsa, se a gente olhar para esses outros últimos campeões da Fórmula 2, tirando os caras que, por exemplo, o Piastri meio que era já prometido à Fórmula 1, né? Já tinha uma promessa. Agora, o De Vries saiu imediatamente da Fórmula 2, acertado no outro dia com a Fórmula E para andar com a Mercedes. O Pourchaire foi fazer outra coisa, andar de Super Fórmula, aí apareceu andando na Indy. Não deu tão certo assim, não deu tão certo quanto a tentativa inicial do De Vries, mas ele estava andando. Ele estava lá se movimentando. E acho que o Drogovic, e aí eu não sei se é uma questão da conversa que ele teve com o Aston Martin quando fechou, me parece que o Drogovic escolheu uma postura de Piastri como um prometido da Fórmula 1, quando ele não tinha essa promessa. Ele tinha chance, claro, mas a promessa de que ia andar no ano seguinte, um ano depois, isso não existia. E aí são boas chances jogadas fora. Assim, eu não tenho dúvida que o Drogovic tem talento para ter uma carreira longa, vitoriosa. A gente vê um cara como o Felipe Nasser aí, como exemplo, né? O Nasser saiu da Fórmula 1, ficou um tempo sem andar de nada, né? sem andar em categoria, até que voltou, se encontrou nos Estados Unidos, tem uma carreira legal pra caramba, uma trajetória vencedora nesses últimos anos, é um dos melhores de protótipo do mundo, enfim, super vencedor.
Então o Drogovic tem tempo de construir uma carreira onde quer que ele vá. Mas acho que essas grandes oportunidades que aparecem de cara, e é isso que o Gá falou, elas vão se esvaindo, elas vão deixando de aparecer, porque ele teve chance de guiar na Maserati na Fórmula E, na Andretti na Fórmula E, e agora a Andretti tem lá o Zane Maloney, a Maserati foi buscar outro cara, e agora foi buscar, né, tirou o Daruvala, agora foi buscar uma dupla completamente nova com o Van Dorn e com o Jake Hughes. Ele teve chance de andar num carro de ponta na Indy, também não deu certo, fui convidado para fazer um teste com a Carpenter, né? No ano passado não fez, esse ano ele fez o teste, você até sabe melhor sobre como foi esse teste, mas os testes que ele fez na Indy foram muito bons, os testes que ele fez na Fórmula E foram muito bons, os testes que ele fez na Fórmula 1, dizem, também foram bons, lá com a Aston Martin. Então, assim, ele andou bem com o carro da Cadillac em Le Mans, depois o carro teve problemas, enfim. Mas, assim, ele foi bem em todos os aspectos da pilotagem que ele pôde fazer nesses últimos 2 anos. Só que falta competir, né? Não é que ele tem tirado o pé, ele não tem competido. E isso é uma pena, assim, eu respeito a decisão do piloto de esperar pela Fórmula 1. Eu não acho que seja um erro necessariamente, repito. Mas é uma pena. Eu, como alguém que gosta de ver corrida, acho uma pena um talento como o Drogovic fora das pistas, sem brigar, sem competir, sem aproveitar esse hype de campeão da Fórmula 2 que ele conseguiu merecidamente em 2022, mas que cada vez mais é algo do passado, é algo que está na memória. Ele é um campeão passado da Fórmula 2. Eu concordo, Marum, concordo. Eu acho que em 2025 o Drogovic precisa correr um campeonato. Ele precisa mostrar, de fato, um desempenho claro e evidente. Porque por mais que a gente fale, poxa, tem relato do teste que ele foi bem na Indy, relato que ele foi bem no teste da Fórmula E, né? Tem a Action Express falando que ele andou bem com o Cadillac, por isso está chamando ele de volta. Né? Só que é muito pouca coisa que o grande público está vendo, porque é um teste privado ali, que você vai ver um recorte de uma rede social, né? E isso já não tem sido o suficiente. Né? Eu entendo, por exemplo, ele em 2023 ter ido ao limite esperando uma chance na Fórmula 1, porque ele ainda era o campeão reinante da Fórmula 2. Eu acho que aí é o limite. Só que eu acho que em 2024 ele já tinha que ter tirado as manguinhas de fora e ter disputado um campeonato. E aí, mas ele correu a European Le Mans Series. Mas, poxa, para quem quer Fórmula 1, é um campeonato de segundo, terceiro escalão. Dentro da Europa. Não vou nem falar que é um segundo, terceiro escalão mundial. Bom, se ele tivesse dentro de um EC, se ele tivesse dentro de um INSE Sports Car, ou até fazendo parte de uma temporada da Indy, são outros 500. Né? Eu até entendo que tem uma celeuma em cima da Indy por conta da história de o oval é perigoso, e isso eu não estou falando só do Drogovic, estou falando do mundo em geral, e que o último piloto que saiu de lá para ir para a Fórmula 1, se eu não estou enganado, foi o Bourdais. Então a gente está falando de quase 20 anos. Só que a gente tem que lembrar que naquela época, quando a Champ Car e a IRL se juntam, é óbvio que não ia ter piloto de lá saindo para a Fórmula 1, porque eles corriam majoritariamente em oval. Não tem por que a Fórmula 1 olhar para lá, mas foi só agora, com mais mistos do que qualquer outra coisa, o Palou tem um certo desempenho, ele já começou a ciscar. Para o lado da Fórmula 1, já teve equipe certo interessada, aí, enfim, aí a gente vai entrar em alguns detalhes contratuais que a gente ficaria uma semana explicando. Mas, ao meu ver, poxa, ele não ter testado com a Carpenter, tendo sido oferecido, por que não? Se era só um teste, né? Se ele, no mesmo período, o Hülkenberg aceitou um treino da McLaren e viu que não era para ele, não. E óbvio, aí depois as coisas descambaram para ele ser o titular, o titular da Haas. Então, algumas oportunidades ele precisa abraçar agora. Ele precisa abraçar alguma oportunidade, porque ninguém, no final da temporada do ano que vem, da Fórmula 1, se o Drogovic estiver correndo, vai sentar numa mesa e falar, pô, e aquele cara que ganhou a Fórmula 2 de 2022?
Já vai virar meio que um Mick Schumacher, sabe? Tipo, hoje tudo mal, poxa, ele merece uma chance, merece, mas ninguém dá a chance para ele. Não, óbvio, o Mick na Fórmula 1 mostrou alguns acidentes em demasia, né? E o Drugo ainda não teve oportunidade na Fórmula 1. Mas já vai ser algo muito distante, e aí vem um Bortoleto andando bem, já veio o bonde e virou para ele. No ano que vem vai ter outro piloto, vai ter outra galera que vai estar mais hypada, a Fórmula 1 vai estar de olho nela. Então o Drogovic precisa nesse ano de um campeonato. É legal correr Daytona, provavelmente vai correr as 24 horas de Le Mans, mas ele precisa de um campeonato, ele precisa estar ali semana a semana, mês a mês, disputando alguma coisa. Respondendo rápido, o que você acha que ele vai correr? Você acha que ele vai correr alguma coisa inteira e o que vai ser em 2024? Eu até achava que ele estava buscando alguma coisa na Indy, porque ninguém deixa de correr uma etapa de um campeonato só para fazer um teste de avaliação. Alguma coisa ele estava tentando. E aí você olha agora as vagas que restam na Índia, que o Gá falou, ele vai ter que roer o osso muito, e aí de repente ele faz uma temporada abaixo da crítica, né, com uma Runcos, uma Dale Coyne, e aí que o bonde passa de vez. No INSA, a Cadillac não tem mais vaga. Talvez o projeto da Aston Martin não é, só que aí uma coisa não faz sentido para mim, que a Aston Martin testou em Daytona e não contou com ele, liberou para ele ir para Cadillac. Então, ao meu ver, tem algo nebuloso nisso aí, mas logicamente onde ele vai ter alguma chance seria no WEC. O que você acha, Gá? Eu tô com o Balsa. Para mim tava claro também na minha cabeça que ele ia tentar alguma coisa na Indy depois que ele abriu mão de uma etapa do European Le Mans Series para fazer aquele teste. Mas como eu falei no começo, a gente olha para o mercado da Indy hoje, sinceramente, eu acho que é mais negócio você não entrar hoje na categoria do que entrar. Tenho muitas dúvidas do que faria um piloto, por mais talentoso que seja. De novo, o Drugo é muito talentoso, mas chegar de paraquedas assim para pegar uma Runcos, para pegar uma Dale Coyne num grid forte como é o grid da Indy, com tanta gente com experiência muito maior que a dele, principalmente falando em oval, né, que a gente sabe que é bem mais complexo, eu acho que não seria uma boa, não. Eu acho que realmente, nesse momento, pensando em temporada completa, seria IMSA ou WEC. Eu também, para mim, assim, parecia claro que o Drogovic ia andar com a Aston Martin no WEC, né? Mas os movimentos que foram feitos até agora, nos testes do Valkyrie e tal, não indicam isso, o que é uma surpresa. Eu não entendo, eu confesso que eu não entendo. Mas, enfim, vamos descobrir ao longo dos próximos meses o que o Drogovic vai fazer esse ano, se ele vai correr uma temporada completa em alguma parte. Dito isso, eu quero convidá-los a assistir aqui amanhã, quinta-feira, o WGP, também neste mesmo horário. E aí, a partir da sexta, e aí eu digo sexta de manhã, na madrugada da sexta-feira, teremos o briefing já tratando dos 2 treinos livres disputados na noite da quinta e na madrugada da sexta. E aí, no sábado, também na madrugada, mesma coisa com relação à classificação, falando da classificação e do treino livre anterior. Domingo, madrugada, ainda, eu não sei exatamente o horário do briefing, do primeiro briefing aqui, mas eu acho que é no começo da madrugada. Acho que é 1h30, eu acho. A corrida é às 3, né? Então, a corrida é às 3 da manhã do domingo, então, a 1h30, o briefing pré, para fazer o esquenta ali antes da largada, e aí, depois da corrida, como você já está acostumado há muitos anos, temos o briefing para debater o que foi a corrida. Além disso, tem transmissão em segunda tela com o Gabriel Curti nos comentários, tanto na classificação quanto na corrida. Se você quiser assistir com os nossos comentários, você assiste lá na TV e deixa o seu YouTube ligado para ouvir comentários de Gabriel Curti. Então, um fim de semana cheio, um fim de semana que pode ser decisivo para a Fórmula 1. Eu vou assistir tudo de muito perto. Reitero que domingo é meu aniversário e não estarei trabalhando, mas estarei aqui na madrugada
dando o ar da graça na nossa programação. Valeu? Então, eu agradeço muito a todo mundo que ficou com a gente ao longo desses 50 minutos. Agradeço a Gabriel Curti, a Daniel Balsa, a Carol Vergílio. E na quarta-feira que vem, a gente tem mais TTGP. Valeu, pessoal. Até a próxima. O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.